Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei ontem, repito hoje, mais um dia de milagre, mais um dia que o Senhor tem dado a mim e a você. Louva a Deus por esse sol que está brilhando. Você vê que uma hora a luz aí reflete, outra hora não, cria uma sombra, é o sol refletindo aqui. Então, estamos vivos, estamos respirando, então glória a Deus, que você possa nesse dia crer, mas creia de todo o seu coração, que hoje Deus tem resposta, hoje há de chegar às suas mãos de acordo com a soberana vontade de Deus, aquilo que você precisa, o que Deus tem para você neste dia é o melhor. Não se preocupe, descanse no Senhor, medite na sua palavra, louve o Senhor por este dia e seja grato a Deus, amém? Queridos, separei algo aqui da parte de Deus, quero já deixar, você a par, para você anotar aí, anote aí, Mateus capítulo 23, versos 5 ao 13, a nossa chave do assunto do tema hoje, que é legalismo. A gente tem como base Colossenses capítulo 2 e o verso 23. Vou ser breve, mas preste atenção em algumas coisas que eu vou te falar hoje, de acordo com essa palavra, como base, né, como eu já falei, a palavra-chave está em Colossenses 2,23, que é o legalismo, mas vamos lá. Você sabia, meu querido? Você sabia, por exemplo, o legalismo e a hipocrisia estão intimamente ligados, melhor dizendo. E o próprio Jesus, ele denuncia, ele é claro nas escrituras, no livro dos evangelhos, principalmente quando você pega já o primeiro livro, que é Mateus, eu já citei 23, né, de Mateus 5 ao 13, ele vai fazer uma denúncia. E Jesus, ele acusou os legalistas, quem? Os fariseus. Tá aí. Sim, ele acusa os fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas com suas tradições humanas, que ao invés de trazerem liberdade, meu querido, trazia, sabe o que? Escravidão. Te lembra alguma coisa? Para um pouquinho, pense um pouquinho. Se nós não temos nos dias atuais este tipo de pessoas que dizem ser, mas nunca foram, que diz que está ensinando, mas nunca ensinou a verdade. Ao contrário, eles estão fechando agora, fechando a porta, não dando a você o direito de adentrar no reino de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 23, você vai ver, já vou citar, mas hoje eu pergunto a você, hoje você consegue identificar o legalismo, a hipocrisia sendo aplicado como fosse algo bom? É aí onde a gente vai começar agora a discorrer, aprender junto. Então, antes mesmo de você saber o que é legalismo religioso, de acordo com a palavra de Deus, eu não abro mão da palavra. Primeiramente eu quero dizer a você, é importante você entender o que significa ser uma pessoa, gente, legalista. O legalismo basicamente é uma fidelidade a uma lei, sim, uma lei, no sentido de haver um apreço estrito por um código legal. Então, no primeiro momento, o legalismo parece, mas não se engane, parece ser bom, parece ser algo bom, afinal, gente, geralmente, prezar pela legalidade é prezar pela justiça. Mas olha que coisa interessante, vamos lá. Mas eu quero dizer algo a você, quero que você tenha um pouquinho só de paciência, eu vou tentar ser bem breve, justamente com um assunto que deveria ter aí um tempo muito maior, mas, gente, também é possível que o legalismo acabe distorcendo a própria lei, desvirtuando o seu verdadeiro propósito e, digo mais,
criando fundamentos que não existem a partir de interpretações pessoais da lei ou adições a ela. Aí vem o que eu comentei sobre a pessoa do Senhor Jesus, e através desta palavra você vai ter todo um respaldo, um fundamento, uma base bíblica. É justamente desta maneira, que a palavra, a Bíblia, fala de uma forma negativamente sobre o legalismo religioso. Então, quando a Bíblia, a palavra do Senhor, aponta a Bíblia, olha, não sou eu, não vai ser você, vai ser a palavra. Então, quando a Bíblia aponta alguém como legalista, ela não está indicando que a pessoa tem um cuidado minucioso em observar a lei corretamente, meus queridos, mas que esta pessoa, ela distorce, ela está distorcendo a lei, ela acrescenta novas exigências à lei e aplica a lei, por exemplo, de um modo que foge ao seu propósito, melhor dizendo, original. Então, quando se trata de salvação, Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Repito, então quando se trata de salvação ou condenação eterna, essa questão do legalismo toma uma proporção muito maior. Isso quer dizer, meu querido, que em termos práticos, o legalismo religioso na Bíblia significa o ato de tentar, preste bem atenção, o ato de tentar manipular, dar um jeitinho. É o que entrou de uma forma sutil em meio àquelas igrejas que sempre foram consideradas uma casa de oração, sempre considerada que naquele ambiente a gente ia sempre encontrar pessoas tendo a sua vida em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, aí significa o ato de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio, fazer adições a essa lei e, principalmente, rejeitar, meu querido, rejeitar a doutrina da graça de Deus, que esta palavra é bem clara a mim e a você. E é desta forma que várias pessoas estão apresentadas na Bíblia como legalistas, que precisavam e precisam de correção. Então vamos pegar alguns exemplos rapidinho. Por exemplo, quando eu e você busca, através da palavra de Deus, o que nós estamos hoje já tendo entendimento sobre o legalismo, quando nós falamos em legalismo, quero deixar bem claro, religioso na Bíblia, logo, meu querido, vai surgir quem? Quem vai surgir? Vai surgir dois grupos que a Bíblia sempre traz à tona e de quem a gente sabe muito bem, melhor dizendo, quem condenou, quem acusou, quem denunciou. Acho que dessa forma você vai entender melhor. Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos lá. Quando falamos de legalismo religioso na Bíblia, surgem dois exemplos principais: os fariseus e os judaizantes. Falando dos fariseus, por exemplo, os fariseus formam um grupo religioso entre os judeus que era conhecido por observar a lei mosaica em seus mínimos detalhes, mas a rigor dos fariseus fazia com que eles se afastassem do verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. E quem assim o acompanhava, imagina, era um cego guiando outro cego. Então, querido, na verdade, os fariseus eram tão legalistas nesse sentido que eles adicionavam regras e tradições humanas sobre a lei de Deus. Ou seja, uma vez que preste bem atenção agora, uma vez que as suas interpretações apontavam para exigências que
que não faziam parte da lei autorizada por Deus. Consequentemente, eles acabavam trocando a lei de Deus por tradições humanas. Te lembra alguma coisa? Ô, querido, eu não tenho muito tempo, mas eu sei que alguns irmãos como eu, que já tem um certo tempo, já veio lá dos anos, de anos bem anteriores. Eu nasci no berço evangélico e nasci aonde tudo era pregado com base, infelizmente tenho que falar isso com muito amor, me desculpe, mas eu tenho que falar, era pregado com base em usos e costumes. E muitos desses usos e costumes, nessas igrejas que tem mais de 100 anos, não vou citar porque um bom entendedor vai compreender, já não se fala mais. Todos aqueles que porventura se sentiam em pecado, porque dentro daquela tradição do uso e costume, feriram aquilo que era falado de púlpito, como é que fica? Hoje você adentra em algumas igrejas, você não encontra mais o que era pregado em cima lá do púlpito, por aquele que se dizia ser porta-voz da voz de Deus. E é hoje, querido, nós estamos aprendendo como isso é perigoso, esse legalismo religioso. Então vamos lá, uma vez que suas interpretações, eles, os fariseus, apontavam para uma exigência que fazia parte da lei, que não fazia parte da lei, que não fazia parte da lei autorizada por Deus. Consequentemente, eles acabavam trocando a lei de Deus por tradições humanas. Portanto, curiosamente, o legalismo dos fariseus os afastavam da verdadeira lei de Deus. Eu espero em Deus que você esteja entendendo. Tudo aquilo que está fora, que não tem base, não tem fundamento na doutrina dos apóstolos, tome cuidado. Procure ler, procure buscar, através do Espírito Santo, entendimento. Procure sempre observar que as pessoas que são, vamos dizer, atalaias, que são enviados, como eu, como um querix da parte de Deus, procure notar se tudo que está sendo falado tem base bíblica, está escrito na palavra do Senhor. Outros que eu quero aqui já ir para os finais aqui, que trazia à tona esse legalismo, eram os judaizantes. Já os judaizantes formavam um grupo, gente, que surgiu, preste bem atenção agora, que surgiu nos primeiros anos da igreja primitiva e que propagava a ideia de que os cristãos tinham que se enquadrar na observância dos costumes judaicos. Meu Deus! Então, querido, presta atenção agora. Quando os gentios eram convertidos a Cristo, os judaizantes diziam que eles também tinham que se tornar judeus e cumpridores da lei cerimoniais de Israel, se quisessem realmente pertencer à comunidade da fé. Ora, querido, um exemplo claro aqui de que pregava os judaizantes era a exigência da circuncisão para os cristãos gentios. Aí vem o perigo que eu hoje estou trazendo à tona sobre esse negócio de legalismo religioso. Tem muita gente que não tem noção, que ele, sem perceber, se tornou um legalista, sabe? Trazendo um legalismo religioso. O legalismo religioso apresenta um perigo muito sério ao discípulo do Senhor Jesus, uma vez que ele perverte o significado do que é ser obediente ao Senhor e nega a doutrina da salvação pela graça. Meu Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensina que nós que somos discípulos do Senhor Jesus devemos viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, fecho dizendo, a verdadeira obediência, meu Deus, requerida por essa palavra, pela palavra de Deus, tem sua base, meu querido. Aprenda e pratique isso. Tem sua base. E essa base é o amor.
é a gratidão ao Senhor Jesus, que tomou o meu, tomou o teu, tomou o nosso lugar. E nos concedeu o perdão de todos os nossos pecados. Então, repito, a palavra de Deus aqui, ela cita que eu e você temos que ser obediente. E aí vem o que eu falei como base, a base para isso, o amor, a gratidão ao Senhor e também a preocupação com a glória divina. Jamais, meu querido, a obediência cristã deve ser vista como mecanismo para se obter favor divino mediante a obras meritórias. Eita! Portanto, o legalismo é um comportamento, vou repetir isso aqui, vou falar e vou repetir. É um comportamento inimigo da graça de Deus. Grave isso. O legalismo é um comportamento inimigo da graça de Deus. O legalismo não promove, você não vai ver ninguém ter mudança quando se aplica o legalismo religioso. Sim, ele não promove mudanças profundas, apenas deixa supostamente bonito o exterior ao produzir aparência de sabedoria e piedade. Aí vem o verso que eu citei como base, e o verso como está citado como base. Peço licença só um minutinho para me trocar o óculos para fazer a leitura, mas olha só que interessante. Vamos lá. Colossenses 2:23. Os quais têm na verdade alguma aparência. Olha bem, alguma aparência do quê? Alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Meu querido, não abra mão da palavra do Senhor por nada e por ninguém. Não deixe de ser praticante desta palavra por uma questão muitas vezes relacionada a alguma instituição que carrega um CNPJ dizendo igreja tal. Aqui tem que ser assim, aqui tem que ser... Não, querido, não é que tem que ser assim, assado. A base tem que ser a palavra. Não abra mão da palavra. Não abra. Mergulhe na palavra. Viva esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Por isso, repito, o legalismo e a hipocrisia estão intimamente ligados. Mais do que isso, Jesus ainda acusou os legalistas fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas com as suas tradições humanas. Eu fico com a palavra, eu fico com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e oro para que você nesse dia seja visitado, que Deus alcance seus filhos, seu esposo, sua esposa, alcance o vizinho à frente, a retaguarda, a sua direita, a sua esquerda. Visite aqueles que são carentes da cura e da libertação. E uma vez que isso aconteça, não deixe de dizer a estas pessoas que elas aceitem a Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Porque, gente, está para acontecer algo extraordinário. Aí vem o noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito mais rápido que nós possamos imaginar. Tudo está aí, ó, à tona. Todos os sinais, terremoto, guerra, tudo está acontecendo. Se agarre na palavra, vive a palavra e sirva a Deus de todo o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. E como sempre eu gosto de falar no final, ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem o impedirá? Ninguém. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um encontro verdadeiro com esta palavra, e quem tem um encontro verdadeiro com essa palavra, tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, um querido enviado da parte de Deus. Deus abençoe a Fernanda Larissa. Manda aí meu abraço para todos, viu, Fê? Em nome do Senhor Jesus. Está logo ali, gente, em Ribeirão Preto. Aleluia.
Que Deus abençoe meus nobres amigos que estão compartilhando. Deus abençoe meus nobres amigos, ministros da palavra de Deus. A todos vocês, meu abraço. Deus te abençoe. Continue te usando com toda a autoridade do céu para a glória de Deus. Shalom! Bom dia, meus queridos.